Meu nome é Gustavo Henrique Silva, tenho 28 anos e trabalho como engenheiro de software em uma startup que desenvolve aplicativos de gerenciamento financeiro. Desde cedo, fui apaixonado por resolver problemas lógicos e códigos complexos, e a tecnologia parecia o meu destino. Sonhava em construir algo que transformasse a vida das pessoas. Aquela confiança profissional me deu segurança nos meus relacionamentos, sobretudo quando conheci Camila Vasconcelos em um festival de jazz. Ela era jornalista cultural, dona de um sorriso tranquilo que contrastava com o meu ritmo acelerado. Nunca imaginei que aquele encontro mudaria toda a minha vida. Nunca esquecerei o lugar. Uma praça iluminada por lanternas, onde saxofones e trompetes se misturavam ao murmúrio das conversas. Fomos apresentados por um amigo em comum, e logo começamos a dançar ao som suave de Summertime. No calor do momento, deixei passar um sinal de alerta que ela mesma emitiu. Em um comentário quase sussurrado, Camila disse: "Você sempre quer planejar demais, não acha?" Eu ri, atribuindo a modéstia, e ignorei o aviso frio sobre nosso futuro. Aquilo deslizou pela minha mente como uma folha ao vento, sem que eu percebesse o quanto seria relevante depois. A paixão ofuscou qualquer cautela. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros, conversas madrugada adentro e planos compartilhados. Camila e eu descobrimos afinidades surpreendentes. O amor pela literatura contemporânea, as caminhadas, matinais e até os mesmos cafés gelados nos sábados de calor. Adorava a forma como ela anotava pequenos trechos de poemas em papéis coloridos e os deixava sobre minha bancada. Em troca, ela se encantava com minhas linhas de código que ganhavam vida. Nunca me senti tão conectado a alguém. Às vezes, fechava os olhos e repetia mentalmente o som do seu riso, sentindo-me invencível. Nossa cumplicidade parecia inquebrável. Decidimos morar juntos após 6 meses de relacionamento. Encontramos um apartamento confortável no centro da cidade, com varandas que davam para o nascer do sol. Todo domingo, plantávamos ervas numa jardineira na janela, testemunhando o crescimento de manjericões e alecrins. A cada detalhe, sentia que construíamos algo sólido, quase sagrado. Contudo, o sinal que eu ignorara voltou em forma de pequenas tensões. Ela se calava por horas ao telefone, gesticulava de forma distante e, em uma noite, comentou: "Talvez amar seja mais simples na teoria." Fitei-a em silêncio, mas preferi não questionar. Ainda era cedo demais para desconfiar de verdade. A infância chegou em forma de choro e alegria quando Eduardo nasceu. Senti-me invadido por um amor que nunca havia conhecido. Nas madrugadas em claro, embalava-o com cuidado, observando cada detalhe do seu rosto franzido. Camila, exausta, sorria entre soluços, e eu me descobri protetor de 2 mundos: da família e da carreira em ascensão. Passava horas testando algoritmos e revendo projetos, mas nenhum código se comparava à doçura de ouvi-lo pronunciar as primeiras sílabas. Aquela pequena vida tornou-se nossa razão maior. Em cada passo dele, enxergava um reflexo da esperança. 2 anos depois, veio Bárbara, nossa menina de cabelos encaracolados e olhar desafiador. Ela chegou anunciada por um primeiro choro estridente, diferente do suspiro contido de Eduardo. Quando a segurei, senti um misto de medo e admiração. Camila desmaiou por um instante e, quando despertou, radiante, mãe e filha se encararam como se tivessem se encontrado após séculos. Aquele momento selou o que achávamos perfeito. Nosso lar transbordava vida em formas distintas. Alegria serena. De um lado, chama insistente de outro. Os dias se passaram entre idas ao parque, lições de música e jantares improvisados. Festejamos aniversários com balões coloridos e camisetas personalizadas. Eduardo, com sua timidez encantadora, raramente falava, mas oferecia abraços demorados quando eu chegava do trabalho. Bárbara, por sua vez, já se mostrava rebelde, questionando tudo e provocando risadas com suas observações inusitadas. Eu me orgulhava dos dois, mesmo quando brigavam pelo último pedaço de bolo. Em nossa rotina caótica, encontrava um sentido profundo para a palavra família.
No escritório, eu mergulhava em gráficos de performance e linhas de back-end. Meu chefe elogiava minha dedicação e minha equipe crescia em número e eficiência. Sentia-me no auge, distribuindo sorrisos nos corredores e planejando o futuro. Em casa, carregava um laptop entre as cestas das crianças e os preparativos para o almoço. Acreditava que aquele equilíbrio duraria para sempre. Porém, sob a superfície, cultivava dúvidas silenciosas, como se algo estivesse por vir. Eduardo crescia familiarizado com minha presença. Todas as noites, lia para ele histórias de dragões e valentes cavaleiros. Ele se agarrava à capa do super-herói como se eu fosse realmente seu salvador. Certa vez perguntou, quase cochichando: "Papai, heróis também choram?" Segurei suas mãos pequenas e respondi: "Sim, filho, chorar faz parte de ser forte." Naquele momento, reforçamos nosso laço. Ele confiava em mim e eu sabia que precisava protegê-lo de qualquer tempestade. Bárbara, com seus 10 anos, falava de política e injustiças sociais. Ela gritava quando discordava e, mesmo irritante, eu admirava sua coragem. Frequentemente, sentava-se na beirada da cama e exigia debates sobre filmes, livros e o sentido da vida. Eu a escutava, às vezes com dificuldade, mas me esforçava para entender seu mundo rebelde. Uma tarde, ela disse: "Vou lutar para que ninguém passe fome." Papai, meu coração se encheu de orgulho. Carregava nas mãos uma alma indomável, destinada a grandes transformações. Planejávamos férias, reformas e até um segundo apartamento para visitas à família. Eu desenhava maquetes 3D do nosso futuro refúgio, enquanto Camila anotava ideias de decoração. Sonhávamos com festas temáticas, encontros de amigos e um crescimento contínuo. Eu me via, daqui a 10 anos, cercado de netos e tranquilo. Aquele sentimento de estabilidade parecia imbatível. Porém, lá no fundo, guardava uma pontada de receio que teimava em retornar, como um eco distante de uma pergunta sem resposta. Fechávamos os olhos e imaginávamos um lar eterno. Eu rezava para manter aquele encontro que vira faísca num festival de jazz. Contudo, o reflexo do comentário frio que eu ignorara às vezes voltava, discreto, como se chamasse meu nome. Mas, em todas as manhãs, acordava e via 2 pares de olhos esperançosos, e a convicção brotava novamente. Era ali, naquele lar repleto de risos, que eu pensava ter encontrado o que muitos buscam a vida inteira: o amor, a família e a segurança. Mal sabia eu que tudo aquilo seria posto à prova. Foi em uma noite qualquer, quando retornei do escritório, que notei o celular de Camila sobre a mesa, desbloqueado e com notificações silenciadas. Curioso, toquei na tela e vi mensagens trocadas, com um contato identificado apenas como L. Nunca precisei ler além de alguns trechos para perceber um tom íntimo, ríspido e além do que eu consideraria um flerte inofensivo. As palavras dela pareciam carregadas de segredos e meu peito apertou. Sentei-me na cadeira, incapaz de processar o que via. Lágrimas escaparam sem pedir licença e decidi que precisava confrontá-la. No dia seguinte, sentei Camila na sala e falei sem tomar fôlego: "Vi as mensagens." Ela ergueu uma sobrancelha, fingiu surpresa e hesitou. O silêncio se prolongou como um abismo. Havia medo no canto dos olhos dela, mas preferi acreditar em qualquer explicação antes de acusá-la. Camila gaguejou algo sobre um amigo que precisava desabafar, mas o tom de voz era como gelo quebrando. Respirei fundo, ciente de que a máscara havia caído. Aquele momento trincou os alicerces que eu achava inabaláveis. "Camila, não brinque comigo." Insisti, a voz embargada. "Quem? É L, de verdade?" Perguntei, olhando seus olhos. Ela desviou o olhar e disse que era só um colega de trabalho passando por crise conjugal. Insisti, levantando o tom. "Você está me traindo emocionalmente." As palavras soaram duras, mas estilhaçaram o silêncio. Ela repeliu a acusação, acusando-me de paranoico. A cena se transformou num ringue. Eu, com a verdade na mão, ela, negando a evidência. A traição não foi física, mas doeu no âmago.
um flerte online, alimentado pelo anonimato da troca de mensagens. O catalisador da crise foi a descoberta das conversas escondidas, mas havia um complicador. Uma crise financeira que eu enfrentava há meses, sem admitir para ninguém. Camila se queixava das contas atrasadas, do estresse, e nosso fundo de reserva já fora consumido para manter o padrão de vida. Sua busca de apoio fora direcionada a outra pessoa, e eu me senti duplamente traído. Pela infidelidade emocional e pela instabilidade que não soube contornar. Menos de uma semana depois, ela entrou com o pedido de divórcio. Recebi o documento enquanto preparava o jantar, como se fosse mais um ponto final num código sem bug. A mesma mulher com quem trocara votos de amor eterno agora desejava se separar, alegando incompatibilidade irreversível. Meu coração se contraiu, e cada batida parecia gritar meu fracasso. Perguntei se poderíamos tentar terapia, mas ela fechou a porta do nosso quarto com um estalo que ecoou por toda a casa. Ali, caiu o último fragmento de discussão forte e, desde então, fechou-se num mundo particular. Ele parou de conversar durante as refeições e, toda vez que eu tentava perguntar algo, desviava o olhar. Numa tarde, encontrei-o sozinho na varanda, abraçando um ursinho mudo como confidente. Perguntei se estava com medo e ele sussurrou: "Se você for embora, papai." Segurei suas mãos frias e prometi que ficaria, mas a promessa soava frágil demais para protegê-lo. Aquele garoto tímido, antes tão sonhador, agora se pintava de silêncio. Bárbara reagiu de forma oposta. Ela gritou, lançou acusações e rasgou papéis que lembravam a família. Certa noite, disse com veemência: "Você sempre foi meu herói, mas agora é um estranho." Vi nela o reflexo da minha falha, e doeu. Ela apontava para as fotos na parede e dizia que queria arrancá-las dali para apagar o passado. Cada palavra da filha rebelde se chocava contra meu peito, deixando buracos de culpa. Senti que a relação com ela se fragmentava num ritmo desordenado. Inventário do divórcio, perdi o apartamento de veraneio, nosso refúgio de verão. A casa, que ecoava risos de crianças e churrascos de família, foi dada como parte do acordo. Entregar as chaves foi uma das tarefas mais dolorosas que já realizei. Ao virar a maçaneta pela última vez, imaginei o vulto de Eduardo e Bárbara correndo pelos cômodos, e meu coração se rivalizou com a dor estampada naquele momento. Era como entregar um pedaço de alma a um destino desconhecido. Junto com o imóvel, extinguiu-se o fundo de reserva que eu guardava para emergências. Cada centavo era uma lembrança do esforço para garantir estabilidade e, de repente, tudo se transformou em dívidas. Recebi documentos bancários detalhando saldos zerados, parcelas a vencer e juros crescentes. A ansiedade tomou conta das minhas noites. Eu acordava com palpitações e telefonemas de cobrança. Um engenheiro de software, acostumado a resolver problemas complexos, sentiu-se impotente diante de números que não podia controlar. Os amigos em comum, antes tão presentes, começaram a se afastar. Alguns alegavam não querer tomar partido. Outros simplesmente sumiram. Nas redes sociais, os convites para confraternizações cessaram e as mensagens de apoio se esvaíram. Percebi que muitos relacionamentos eram condicionais, firmados apenas na aparência de uma vida feliz. Senti um vazio social profundo. A casa, repleta de silêncio, tornou-se reflexo de uma rede de afetos que se desfez como palha ao vento. Minha autoestima, que sempre me definiu, despedaçou-se. Eu me olhava no espelho e perguntava se valia como pai, como profissional, como homem. As cicatrizes emocionais latejavam, e cada lembrança feliz parecia uma acusação. As noites mal dormidas me deixavam com olheiras pesadas e insônia crônica. Cheguei a duvidar da própria razão de continuar lutando. Meu reflexo era um rosto estranho, machucado e sem esperança, como se todo o afeto tivesse sido drenado. Passei dias num limbo, vagando por memórias que doíam como feridas abertas. Às vezes me pegava revirando fotos antigas, tentando entender onde a felicidade ruíra. Cheguei a pensar em desistir de tudo, de me desligar dos sentimentos, de renunciar aos sonhos.
Socorri-me de silencioso medo de falhar novamente, e encontrei consolo em cafés solitários. Mas, em meio à escuridão, percebi uma fagulha teimosa: o amor pelos meus filhos. Mesmo sangrando por dentro, senti que precisava me reerguer por eles. O primeiro ato de um novo capítulo foi aceitar a dor. Acordava cedo, arrumava a mesa com café e fotos dos meninos e escrevia tudo em um diário. Numa letra trêmula, anotava medos e esperanças, como quem planta sementes de coragem. A cada dia, lia um trecho de um livro sobre resiliência e repetia em voz alta: eu mereço recomeçar. Com o tempo, senti que as palavras ganhavam peso, firmando-se em minha mente. Foi um passo pequeno, mas decisivo. Percebi que a mudança começava dentro de mim. 2 meses depois, embarquei com Eduardo e Bárbara numa viagem transformadora para o litoral. Decidi que aquele mar seria testemunha da nossa cura. Chegamos a uma pequena pousada à beira das falésias, onde o som das ondas embalava nossos sonhos. Na manhã seguinte, fomos à praia antes do sol nascer. Eu disse: hoje fazemos um pacto de honestidade e de esperança. Eles assentiram, com olhos ainda sonolentos, e senti um calor diferente no peito, como se o mar limpasse as mágoas. Durante uma caminhada pela areia molhada, Eduardo segurou minha mão e perguntou: papai, você vai ficar comigo para sempre? Pausei, controlando a emoção, e respondi: sempre, filho. Você é a minha razão de viver. Ele sorriu timidamente e desenhou nossos nomes na areia. Ali, percebi que meu papel de pai era maior que qualquer outra coisa. Aquele momento simples valia mais do que todo o apartamento perdido. Vi que podia reencontrar propósito no cuidado e na presença constante. Mais tarde, sentei com Bárbara ao entardecer, observando o sol se pôr. Ela, de braços cruzados, parecia avaliar minhas palavras. Então falou com a franqueza de sempre: eu só quero saber se podemos ser felizes de novo. Respirei fundo e disse: podemos e vamos, mas a felicidade agora é construída por nós três, um dia de cada vez. Ela riu com certo ceticismo, mas aceitou meu convite para construir castelos de areia. Aquele gesto simples me lembrou da força rebelde que carregava. Na pousada, lemos juntos trechos de um livro que falava sobre a importância de confiar em si mesmo. Ensinei-lhes como criar pequenas metas diárias, fazer uma nova amizade na praia, aprender a surfar, escrever uma carta de gratidão. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com nossos sorrisos. Eu repetia mentalmente a importância de confiar em si mesmo. A cada desafio superado, renovávamos nossos laços. Vi que a confiança se espalhava como onda suave, curando feridas internas. Voltei para casa com a sensação de missão cumprida, mas a jornada real levaria 2 anos de esforço constante. Mantive a rotina de anotações, terapia semanal e encontros de pais e filhos. Orgulhava-me das pequenas vitórias. Eduardo voltou a falar nas refeições, Bárbara apresentou um projeto social na escola e eu renovei meu portfólio profissional. Os medos ainda vinham, mas aprendi a acolhê-los sem paralisar. A cada mês que passava, a dor se transformava em aprendizado. Em 2 anos, senti-me pronto para um novo horizonte. Na área profissional, decidi criar uma startup dedicada à educação infantil através de tecnologia. Usei minha expertise para desenvolver um protótipo de aplicativo que auxilia crianças em situações de divórcio, oferecendo suporte emocional e interativo. Trabalhei noites e fins de semana, mas, dessa vez, sem negligenciar meus filhos. Camila, em contato indireto, soube do projeto e elogiou minha iniciativa. Meu coração sentiu um misto de surpresa e alívio. O impulso criativo ressurgia como antídoto para a crise. A relação com Eduardo e Bárbara amadureceu de modo surpreendente. Eu não era mais o pai ansioso que tentava consertar o passado, mas o mentor paciente que celebrava cada passo. Eduardo me mostrava seus códigos simples, orgulhoso de aprender lógica. Bárbara, por sua vez, me convidava para debates sobre direitos humanos. Sentíamos-nos uma equipe unida, ainda que fora da antiga configuração familiar. Aprendemos a respeitar as diferenças individuais, sem cobranças intransigentes.
A confiança mútua recuperou o terreno perdido. Nossa rotina agora incluía sessões de estudo tutelares, idas a parques tecnológicos e, aos domingos, um brunch comunitário que organizávamos na praça próxima. Eu ensinava lógica de programação para crianças e elas, empolgadas, convidavam outras amigas. Videogames se transformaram em exercícios de grupo e as risadas voltaram a ecoar pela casa. Em vez de falar apenas sobre o ontem, falávamos do amanhã, sem medo de planejar outra vez. A transparência tornou-se a base de tudo. O aplicativo chamado Recomeçar ganhou prêmios locais de inovação e passou a atender centenas de famílias. Vi entrevistas de pais que encontraram conforto nas atividades propostas e chorei ao ler mensagens de agradecimento. Cada relato reforçava minha crença no poder de reverter crises em oportunidades. Aquele projeto era mais do que código. Era um legado de superação. Eu percebia que, ao ajudar outros, me ajudava também a curar minhas próprias feridas. Hoje, 2 anos depois dos dias mais sombrios, olho para trás com gratidão pelos desafios. Entendo que perder o apartamento de veraneio foi duro, mas me libertou de dependências insalubres. O fundo de reserva, antissímbolo de estabilidade, ensinou-me que segurança real vem de dentro. Os amigos que ficaram são agora uma rede sólida, edificada na honestidade. E minha autoestima, antes fragmentada, encontrou seu alicerce na resiliência. Cada pedaço de mim foi recolocado, como um mosaico de cicatrizes e vitórias. Sentado à mesa do meu novo escritório, com Eduardo e Bárbara. Trabalhando ao meu lado, percebo que o fim de um ciclo gerou um começo ainda mais significativo. Pego o diário, agora cheio de páginas coloridas, e escrevo. Recomeçar é um ato de coragem que contagia quem amamos. Eles sorriem e me abraçam, lembrando que a verdadeira casa é onde pulsamos juntos. Fecho os olhos e agradeço ao festival, de jazz que iniciou tudo, ao comentário frio que ignorei e à vida que, apesar das rupturas, sempre nos oferece a chance de reescrever a história.